Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos à sexta-feira da segunda semana da missa diária, cujo tema é: pela redenção de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos. Contextualizando, a gente percebeu que o homem pecou ali no Éden, desobedecendo a Deus. Deus tinha falado ao homem que se ele comesse do fruto do conhecimento, ele morreria. Então, o pecado, a morte, entraria no homem. E o homem seria um com a natureza de Satanás, que é contrária à natureza de Deus. Então, irmãos, a consequência disso é que o homem se tornou inimigo de Deus. Porque uma vez que ele se tornou um com Satanás, ele se tornou inimigo de Deus. E a consequência, irmãos, é que, como Romanos 3 fala, que o salário do pecado é a morte. Uma vez que a morte, que o homem desobedeceu a Deus, a morte passou a operar no homem, esse homem deveria morrer, deveria ser fulminado. Então, no seu grande amor, na sua misericórdia, ali no Éden, Deus já proveu ao homem um cordeiro que representa o próprio Cristo, como esse cordeiro para nós. Ainda no Antigo Testamento, a gente percebe outras sombras na figura do tabernáculo, onde existia a figura dos sacrifícios. Nós desfrutamos essa semana que do tabernáculo, a figura do tabernáculo, que logo no ato exterior existia os sacrifícios pelo pecado, onde era oferecido, mostrando a nossa experiência de salvação. Quando Cristo, irmãos, foi sacrificado por nós, nós recebemos o Senhor, o sacerdote se identificava ali com a oferta, né, mostrando que o homem é como se o homem tivesse sido sacrificado. Então Deus, ao perceber o sangue do sacerdote, ele era apaziguado, né? A ira de Deus era apaziguada. Em nossa experiência, a gente não pode ficar apenas nesse momento, nós precisamos adentrar ao santo lugar, que é onde os sacerdotes serviam ao Senhor. Hoje, irmão, nossa experiência não é só de desfrutar da salvação, mas também é de servir ao Senhor. Mas não apenas isso, nós precisamos adentrar além do véu e entrar no Santo dos Santos, é o que a gente vai ver hoje. Mas, irmãos, isso só é possível por causa da morte de Cristo como Cordeiro. No Antigo Testamento, o sacerdote, na sombra ali do tabernáculo, o sacerdote ele só poderia adentrar a presença de Deus, irmãos, depois que ele fizesse a expiação do pecado. Expiação nada mais é do que você apaziguar, né? É você cobrir. Então, irmãos, Deus, por causa do pecado do homem, a ira de Deus se acendeu contra o homem. Então, o sacerdote, antes de entrar na presença de Deus, ele precisava apaziguar a ira de Deus por meio disso. Então, no Antigo Testamento, a gente tem um símbolo disso. Quando a gente lê ali o capítulo 9, versículo 22 de Hebreus, diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o homem pecou, irmãos. Ele precisava derramar o seu sangue. Mas o Deus, no seu grande amor, temporariamente, ele permitiu que o homem derramasse o sangue de animais, que simboliza Cristo, né? Tinha que ser um animal sem defeito. Mas, irmãos, esse sangue do Antigo Testamento é algo temporal. Primeiro, como ele tinha que fazer todos os dias, né? E mesmo assim, irmãos, não retirava o pecado do homem. Ele apenas encobria. O irmão usou o exemplo que é como você varrer a casa e jogar a sujeira para baixo do tapete. Ou seja, Deus fez ali algo temporário, irmãos, até a vinda de Cristo. Quando a gente vai no versículo 26 desse capítulo 9, diz: olha, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Louvado seja o Senhor. Que Cristo, irmãos, esse é o Cordeiro que tira o pecado. No versículo 28 fala: assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Então, irmãos, Cristo ele ofereceu uma vez por todas. Louvado seja o Senhor. E não apenas, irmãos, Cristo fez expiação pelo nosso pecado, né? Nos lavou, nos purificou dos pecados, que a palavra expiação também é isso. Mas
o sacrifício de Cristo, ele nos comprou de volta. Deus, ao nos criar, nós éramos dele, mas com o pecado, Satanás nos roubou de Deus. Então, irmãos, a morte de Cristo também, ela é o comprar de volta. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, poxa, eu não valo nada, né? Ou algum irmão não vale nada. Irmãos, a sua vida não vale nada, você está desanimado de sua vida. Quero dizer para você, irmãos, que você é precioso porque você foi comprado com o sangue de Cristo. Muitas vezes, Satanás ele quer reivindicar algo, quer dizer que nós somos dele. Mas eu quero ler para você, irmãos, e para o diabo nesse momento, o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, você, eu, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Esse é o seu preço. Muitos se vendem ao trabalho, muitos se vendem às rotinas, muitos se esquecem, né? Ou então o diabo fica na mente acusando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Sabe qual é o seu preço? O seu preço é o sangue de Cristo. E por causa de muitas coisas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas tarefas, de muitas outras coisas, irmãos, nós muitas vezes nos sentimos presos, envergonhados de entrar na presença de Deus, tal qual Adão e Eva no jardim do Éden. Nos sentimos indignos da presença de Deus. E de fato, por nós mesmos nós somos indignos. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Cristo ele pagou um preço por nós. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Não há barreira. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23, tem uma porção maravilhosa que eu gostaria que todos os irmãos nesse momento pegassem a sua Bíblia, dê um pause nesse vídeo, pegue a sua Bíblia e leia comigo, irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, não tenha medo de entrar na presença do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, Deus falou por meio do apóstolo, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos, irmãos, é entrar na presença de Deus. É estar em oração, invocando o Senhor, lendo a palavra, sentir a paz que há na presença de Deus. Irmão, se você não tem a paz na presença de Deus, por algum motivo, pelas turbulências, pelos problemas, pelas situações, Deus está falando aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Porque, irmãos, não é por causa de você, mas é porque o véu se rasgou no tabernáculo. Não há mais barreira entre nós e o Senhor. Mas aqui continua dizendo as pistas, o caminho, né? Cristo é esse caminho. Por meio de Cristo que ele se consagrou para o véu, irmãos. E o versículo aqui fala, né? Aproximemo-nos com sincero coração. Sabe qual é a nossa parte? É dizer ao Senhor: Senhor, abre seu coração para o Senhor. Senhor, muitas vezes eu estou frio contigo. Confessar seus pecados. Dizer, Senhor, dizer, irmãos, ao Senhor os pecados. Nós precisamos ter um coração sincero. Dizer o que está no seu coração. A sua mornidão, o seu esfriamento, as suas preocupações e ansiedades. Muitas vezes as ansiedades também, irmãos, nos afastam da presença do Senhor. As preocupações, Senhor Jesus. E aqui termina, né? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tenha certeza, irmãos, que você vai purificar a consciência. O diabo vai dizer para você que você é indigno da presença do Senhor. Mas, irmãos, tenha convicção de fé. Repreenda o diabo nesse momento, irmãos. A sensação de desânimo
né? E entre a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, guardemos firmes a confissão da presença, sem vacilar. Irmão, não vacile. Como diz, tem uma versão corrigida que fala assim, não deslugar o diabo, fala assim, não desmole pro diabo. Irmão, não vacile, né? Fique em si mesmo. Mas adentre, irmãos, aproveite que nós podemos adentrar a presença do Senhor. Independente de como foi o seu dia, se seu dia foi estressante, se seu dia tem sido de sofrimento, ou tem sido alegre. Irmão, não importa a nossa situação. A todo momento e a qualquer hora é a oportunidade de entrar na presença do Senhor. Talvez você falhou muito nesse dia. Você pecou muito nesse dia. Não importa, irmãos. Esse sangue, ele nos lava, nos purifica. É sempre que nós precisarmos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor realmente, irmãos, o Senhor está ansioso para que a gente entre na sua presença. O Senhor está nos esperando. Enquanto a gente fica olhando para o pecado, Cristo está falando para nós, filho, eu já paguei um alto preço por você. Não é para você ficar olhando para o seu pecado, porque já foi pago, irmãos, a dívida foi paga, os pecados foram perdoados. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Hoje, irmãos, a paz com Deus. Temos paz com Deus. Louvado seja o Senhor.